Qual que é a importância do eletricista pegar e falar assim, não, eu preciso ir aí sim, não pensando na parte técnica, mas pensando na venda em si. O que você falaria a respeito disso, Matheus? Tem uma outra coisa também, né? Todo mundo quer a solução, mas ninguém quer pagar de verdade, né? Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar em eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. Eu sou a Thaís, faço parte aqui do comercial da Sala da Elétrica. E... Meu nome é Matheus, eu faço parte também do comercial aqui da Sala da Elétrica. Bom, vocês estão vendo que tem gente nova aqui no nosso podcast de hoje, né? Então, estamos aí. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Thaís. Como um fria de medo. E o Matheus aqui. Eu intimei eles aqui para participar hoje com a gente. E o tema do nosso podcast de hoje é vendas, né? Então, relacionamento de vendas para que você consiga ter mais resultado com o seu cliente. A gente tem alguns conteúdos que a gente fala sobre isso aqui. E eu trouxe duas pessoas do time da Sala da Elétrica para corroborar ainda mais com esse assunto e trazer, de repente, alguns insights para essa galera que está no dia a dia tendo que se desenvolver na parte de vendas. Mas antes da gente começar, Thaís, conta um pouquinho mais a sua história aqui dentro da Sala Elétrica, qual é o seu papel, para que eles entendam um pouco sobre o seu trabalho aqui. Bom, vamos lá. Faço parte aqui do time há 6 anos já. É um chão, hein? Bastante. Comercial, vendas, contato direto com o nosso cliente. E basicamente é isso, né? É uma rotina que tem bastante tempo. E você começou aqui na Sala Elétrica na parte de suporte ao aluno, né? Verdade. Então... Comecei no suporte, conhecendo o nosso cliente, entendendo um pouco ali do que ele precisava, dando primeiro todo um apoio, após a matrícula, o direcionamento na plataforma. E com o tempo fui migrando aí para as vendas. É isso aí. A verdade, você ainda dá suporte até hoje, né? Para os clientes que acabam fazendo aquisição com você. Você ajuda eles no primeiro contato. Depois passa a bola para o nosso time de CS, de sucesso do aluno, né? Isso. Legal, exato. Muito bom. E você, Matheus, fala um pouquinho aqui, né? Como que é a sua estadia aqui na Sala da Elétrica. Como é que você está hoje aqui? Vamos lá, então. Eu tô aqui já tem 2 anos, né? Acho que já está caminhando para o 2º ano. Isso. E a minha função, eu trabalho junto com a Thaís, então é bem parecido. A gente tem que conversar com os clientes todos os dias, apresentar o curso, a melhor solução para eles, e aí fazer o fechamento, né, para eles se tornarem alunos aqui da Sala da Elétrica. Legal. O bacana é que o Matheus, ele tá todo dia conversando, ligando, falando com a galera. A Thaís também, mesma coisa. Mas o Matheus teve uma experiência recente, que até já teve em outros momentos também, no tete-a-tete ali, né? Falando olho no olho com os nossos alunos na feira, na Expo Elétrica, não foi? Foi uma experiência bem legal. Foi bem intenso, né? Foi. Bem intenso. Agora, por que a gente decidiu trazer vocês aqui? Primeiro para falar sobre vendas, obviamente, follow-up de vendas e assim por diante. E o Matheus, ele tem um ativo bem interessante que é vendas de balcão, né? Olho no olho ali, quando você trabalhava na escola de inglês, né? Com certeza. Então isso vai corroborar bastante, ajudar bastante a gente deixar esse podcast ainda mais viável. Mas antes de começar, né? O primeiro erro do eletricista é o seguinte. Não é o primeiro erro, não, perdão, né? Mas assim, ó, uma falha do processo de formação do eletricista no dia a dia, principalmente do eletricista que é eletricista independente, é que ele, na verdade, não aprende a parte de vendas na escola. Bom, vocês mesmos já fizeram cursos profissionalizantes, estão fazendo cursos técnicos, faculdade, assim por diante. Uhum. Eu não tenho normalmente uma matéria dentro da escola da área comercial, né? É um problema. Então, o fato de não ter esse conhecimento faz com que eles tenham algumas dificuldades, que é, na verdade, a questão de vender, de fato. Porque eles se sentem muito bom tecnicamente. A verdade é que toda empresa começa assim, né? Eu sou muito bom em dar aulas de elétrica, vou lá e fundei a Sala da Elétrica em 2015, né? E aí eu descubro no meio do caminho que eu preciso de desenvolver outras coisas, vendas, marketing e assim por diante. A mesma coisa para o eletricista, tá? Bom, mas eu queria, de repente, até começar com o Matheus na seguinte temática. O eletricista, a venda dele acontece 70% olho no olho com o cliente, tá? Ele tem que fazer a visita técnica, ele tem que olhar no olho do cliente mesmo e vender para o cliente. Sem contextualizar diretamente a parte de serviço de elétrica, né? Quais são as coisas importantes que a gente tem que ter, por exemplo, que você julga como importante,
num relacionamento inicial, quando eu conheço o meu cliente, né? Para que eu consiga começar a obter informações que possam me ajudar ali ou favorecer a venda no final da ponta ali, que é no final do processo comercial. Bom, eu acho que primeiro você precisa entender o que o seu cliente está vivendo, né? O que ele faz, sei lá, como que é a família dele, o que ele está precisando, o problema que ele está enfrentando, para você conseguir trazer o seu produto como uma solução para ele, né? Exato. E quando você tá, né, tete a tete, olho no olho, você consegue sentir mais as emoções da pessoa, você consegue saber se ela tá te achando um cara legal, se ela não tá gostando do jeito que você tá falando, e aí você consegue ir consertando e melhorando ali o seu processo de vendas para você conseguir trazer esse cliente para você. Então, eu acho que primeiro você tem que conhecer o cliente e aí você vai entendendo o que ele tá achando das suas estratégias de venda. Você falou uma coisa interessante aqui, ó. Que é entender o que ele está achando a respeito de você, se ele está te achando legal, se ele está te achando invasivo ou não, e ir mudando a sua estratégia de relacionamento naquele ponto ali, né? Sim. E é muito pertinente você falar isso, porque para o eletricista, por exemplo, a venda começa a acontecer presencialmente, olho no olho, e depois termina normalmente no WhatsApp, né? Não é tão diferente do nosso dia a dia aqui, que é bastante no WhatsApp, na verdade, Sim. né? Mas eu chamar a Thaís aqui nesse momento. Thaís, olha só. Você, antes de estar na sala da elétrica, você passou por algumas empresas, por exemplo, de balcão também, né? Na imobiliária e assim por diante. Também. Você não fazia a venda de casas para eles, mas você tinha o primeiro contato. Tinha todo um contato com ele. A respeito desse contato inicial, porque você pegava ali as informações e passava para um vendedor ali, presencialmente. Tudo bem, você não vendia. Mas quais eram as informações, na verdade, ou quais eram os seus cuidados ao se relacionar com o cliente presencialmente aí, nessa atividade? Bom, primeiramente aquela conexão que você acaba gerando ali no contato direto com a pessoa. Você consegue se relacionar, se conectar um pouco melhor de forma presencial. E sempre buscando entender um pouco das dores e dos desejos desse cliente. O que hoje é importante para ele, o que está faltando, o que ele tem, para conciliar com o produto que a gente vai entregar no final. Legal, legal. Às vezes o mesmo produto ele pode resolver um problema ou resolver uma dor, né? Ou um desejo, né? Sim. Isso é importante. E aí eu preciso entender se aquele meu cliente está me procurando porque ele tem um problema para resolver, ou se de repente um desejo, né? Exatamente. No dia a dia do eletricista, quer ver uma coisa que é interessante? Quando um cliente procura a respeito de automação residencial, por exemplo, né? Pode ser um desejo, porque quer falar, Alexa, liga para mim a luz da sala, né? Ou pode ser uma dor também. Também. Um caso típico de um aluno nosso. O Carlão, né? Ele mora em Minas Gerais, e aí ele vendeu o sistema de automação para os clientes dele, porque os clientes deles tinham medo da casa ser invadida. Tinha uma chácara, só que a pessoa morava na cidade, e aí vendeu a automação residencial para simular uma presença na chácara. Enquanto o dono não estava lá, aí a automação residencial ficava ligando a luz sozinha, tudo mais, para simular uma presença. Ou seja, a dor fez com que ele comprasse. Exato. Já o Guilherme, que é outro aluno nosso de Balneário Camboriú, ele vende por causa do desejo. O cara tem um apartamento gigantesco lá e quer morar no apartamento todo automatizado, falar Alexa, ligar e desligar com um interruptor no celular e assim por diante. Ele vende mais por causa do desejo. Né? Agora, continuando com o que o Matheus começou a falar, é importante eu estar no tete-a-tete, porque aí o que acontece? Eu consigo sentir o que o meu cliente está vendo sobre mim. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque se eu sei que muitos dos meus clientes, eu estou falando como se eu fosse o eletricista agora, tá? Se eu sei que muitos dos meus clientes me chamam para fazer um orçamento, mas eles falam, mas precisa mesmo da visita técnica? Você precisa vir aqui mesmo? Você não pode me passar o preço pelo WhatsApp? Qual que é a importância do eletricista pegar e falar assim, não, eu preciso ir aí sim, não pensando na parte técnica, mas pensando na venda em si. O que você falaria a respeito disso, Matheus? Bom, porque é o seguinte, se você já passa, na minha opinião, né, o preço pelo WhatsApp, é muito fácil do cliente dizer não para você.
né? Tipo, não quero, vou procurar um outro profissional. Agora, se você vai até a casa do cliente, consegue apresentar o seu produto, mostra a qualidade, e aí sim você passa o seu preço, a chance do cliente desistir no meio do processo é mais difícil. Então, você consegue trazer ele pro fechamento da venda mesmo. Tipo, já uma conexão ali melhor. Sim, com certeza. Thaís. E eu acho que também é importante para gerar valor. Naquele contato direto com o cliente, você vai gerar valor sobre o produto que você está, produto ou serviço que você está vendendo para esse cliente e levar de verdade a necessidade que esse serviço seja feito, tenha sim a conclusão e a importância, o que vai mudar, o que vai melhorar para esse cliente com aquele serviço finalizado. Legal. É legal vocês falarem isso porque, de fato, né? Os eletricistas, eles recebem os contatos ali e as pessoas querem que seja mandado o preço pelo WhatsApp. E quando eu só mando o preço pelo WhatsApp, eu acabo dando o único ativo que eu forneço para o meu cliente é o preço. E ele me compara somente pelo preço. Pelo preço. Aí o Zé Faísca ganha, pô. O Zé Faísca cobra mais barato que eu, né? Então, é muito relevante isso aí, tá? Observar o que a gente está trazendo aqui, o que a Thaís e o Matheus colocou em pauta, é muito importante. Por quê? Porque o relacionamento presencial ele causa ali uma intimidade, né, entre as partes, né? E aí essa intimidade favorece ali o relacionamento, a geração de valor, essa aproximação e também essa metamorfose que eu posso criar em mim, igual você falou, eu posso olhar como ele está me vendo e posso até mudar a minha forma de agir e assim por diante. Teve uma outra coisa que, não sei se foi a Thaís ou se foi o Matheus que falou agora, mas eu tenho que entender quem é ele, aí a família, como que ele vive e tudo mais, porque às vezes eu posso me conectar com coisas que eu estou vendo lá dentro da casa do meu cliente. Exato. Com certeza. Se eu chego lá na casa da Thaís, por exemplo, e aí eu entro na casa dela, vou ver ali um quadro do Corinthians, porque ela é corintiana. Eu sou São Paulino, né? Se tiver acabado de acontecer com o Corinthians e São Paulo, e o Corinthians tiver ganhado de São Paulo, eu posso usar isso ao meu favor, né? Começar um assunto, uma conexão ali já, conversando sobre o que aquele cliente gosta, né? Para você se conectar com ele. Exatamente. Só tem que tomar cuidado que é o seguinte, se o São Paulo tiver ganhado do Corinthians, é melhor nem tocar no assunto. Eu não sei como é que ela vai receber essa informação. Então, esse tipo de coisa, a gente só consegue mesmo no tete-a-tete, né? Com certeza. Legal. Bom, legal. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte, depois que eu faço o primeiro contato, qual que é o processo do eletricista? Ele faz o primeiro contato, faz a visita técnica, descobre quais são os desejos e dores do cliente, aplica a técnica SBP, que se você não conhece, assiste o nosso podcast exclusivo da técnica SBP, mas ele pega e usa essas informações para elaborar um negócio chamado orçamento. Né? E o orçamento nada mais, nada menos é do que a tangibilização do processo de vendas, que é o contexto técnico que vai ser fornecido e a parte monetária da coisa, quanto que eu vou cobrar, né? Quais são os cuidados que o eletricista tem que ter, por exemplo, na hora de mandar um orçamento? Eu sempre falo para eles que o orçamento, se eles conseguirem, tem que apresentar pessoalmente, olho no olho, porque também esse contato pessoal é importante. Mas o que vocês poderiam falar a respeito de construção do preço, junto com as informações que eu tive lá na visita técnica sobre o cliente? Olha, eu acho que é muito importante para o eletricista mostrar todos os passos que ele vai realizar na casa do cliente, mostrar todo o material que ele vai usar, mostrar a qualidade do produto para depois mostrar o preço final. Legal. Né? Porque se ele simplesmente só mostrar o preço final, a pessoa pode achar muito caro, por exemplo, sem ter a noção do que ele vai usar como material didático, os dias que ele vai estar lá na casa do cliente. Então ele tem que deixar bem claro, passo a passo, do que ele vai fazer na casa do cliente para construir valor para o preço final. O Matheus é tão acostumado com a escola de inglês, a escola sabeca, que ele falou, o eletricista vai usar material didático para fazer a instalação elétrica do cliente, ferrou, né? Nem tinha reparado, é verdade. Mas materiais elétricos. Materiais elétricos, né? Brincadeira, tá, pessoal? Tô tirando onda aqui com o Matheus aqui. Mas, de fato, faz todo sentido, porque aí eu consigo mostrar como é que vai ser a execução e gerar valor nisso para depois falar, vou cobrar 15 mil reais de você. Com certeza. E depois ainda dá uma ênfase no resultado final, né? O que vai melhorar para o cliente aquele procedimento. Exatamente. O que ele vai conseguir desfrutar depois. Eu chamo isso aí de pintar o quadro do desejo futuro ou pintar o quadro da dor futura. Com certeza. Eu pego e mostro ali para o cliente, de repente, como que vai ser a vida dele quando eu tiver finalizado o serviço. Isso é legal, isso é importante.
Thaís, o que mais você acha que é importante nesse momento de tangibilizar o preço no orçamento e entregar na mão do cliente? Eu acredito que o Matheus fez um bom resumo. É a oportunidade do eletricista mostrar para o cliente o que ele realmente vai executar naquele serviço, naquela mão de obra, e gerar valor. Porque só entregar o orçamento e falar o valor, talvez o cliente não perceba a importância daquele serviço. Acaba confundindo e fala, poxa, tá caro, não vou fechar agora, vou pensar mais um pouco. É importante colocar o seu cliente para participar do que você está entregando naquela obra, a importância de executar aquele serviço, daquele material. A gente tem, né, o orçamento incontestável, ele é um método de elaboração de orçamento nosso aqui, né? E tem uma coisa que eu gosto bastante e eu forço a barra para os eletricistas construírem. Se você também não conhece o aplicativo Orçamento Incontestável, tem um QR Code na tela, tem um link na descrição. Tem um podcast falando só sobre como elaborar orçamento, tem um outro falando como apresentar o orçamento e tem... Não é o contexto da nossa live de hoje aqui, mas vai atrás. Mas o Orçamento Incontestável está muito alinhado com o que vocês estão falando. Eu primeiro vou lá e apresento ali um resumo sobre as dores e desejos do meu cliente. Depois eu apresento quais vão ser os serviços que vão ser realizados. Eu tenho ali também, às vezes, um bônus que eu vou entregar para o cliente. Eu tenho também a questão dos materiais. E aí eu tenho a questão do forma de pagamento. E aí na forma de pagamento, eu faço uma coisa que vocês fazem aqui também, sabia? Eu mostro para os eletricistas uma coisa que vocês fazem aqui dentro. Porque a gente ensina para eles o que dá certo e o que é validado. Eu sempre falo para eles que a forma de pagamento, primeiro, além de todos os detalhes que você vai aprender lá no outro podcast, mas ele sempre tem que apresentar duas formas de pagamento para o cliente. À vista ou parcelado no cartão, ou à vista 100% agora com tanto de desconto, ou se não, um 40 mais 60. Sim. Né? Por que vocês acham que é importante dar duas opções de pagamento para o cliente sempre que você vai dar um preço para o cliente? Bom, primeiro a gente coloca as duas opções que fazem sentido para nós, para a venda do nosso produto. Uhum. Então, o cliente ele tem duas opções de escolher, e nas duas ele vai fechar. Exatamente. Não tem a opção de não vou fechar agora. Você quer fechar ou não quer fechar? Não. É isso aí. São duas opções que ele está sempre direcionado para o fechamento. É isso aí. É verdade, porque, por exemplo, se você fala para ele, por exemplo, eu só aceito pagamento à vista, mas se ele não tiver o pagamento à vista, ele já vai desistir na hora. Ou então, eu parcelo no cartão em 10 vezes, mas e se o cliente não tem cartão, né? Então tem que dar as duas opções para ele conseguir escolher qual que é a melhor opção para ele. Exato. E outra coisa importante, né? Tudo é uma questão emocional mesmo e a venda ela acontece dentro da parte não consciente do cérebro. E eu vivo falando isso para os eletricistas também. Quando a gente coloca duas opções, você vai escolher. Se eu falar para você aqui agora, você não está me vendo talvez, está só ouvindo o podcast, ou se você estiver me vendo no YouTube, ou mesmo no Spotify, tem o vídeo também, né? Mas se eu falar para você assim, olha, não pense em uma tartaruga laranja. É impossível, você vai pensar na tartaruga laranja, né? Uhum. Quando fala assim, escolha entre A e B, você vai escolher entre A e B. Só que uma pergunta de uma única escolha também são duas respostas para ela. Quando fala assim, você quer? É sim ou não a resposta. Sempre tem duas formas de você. Uhum. E é exatamente o que vocês falaram. Quando eu vou criar o meu processo de vendas, eu vou demonstrar o preço, eu sempre vou fazer com que o meu cliente possa ter a escolha de dois sims. Uhum. Ou do sim à vista, ou do sim parcelado. Ou do sim parcelado e do sim à vista com desconto. Do sim à vista com desconto, ou do sim à vista em mais 15 dias, mais 30 dias. Porque aí eu coloco na mesa ali uma opção de escolha. Tem uma coisa que eu gosto também de falar para os eletricistas que é interessante, né? Dentro do processo de apresentação do orçamento, eu falo que ele tem que tirar algumas confirmações do cliente. A primeira confirmação, ela tem que resolver as objeções de produto, o serviço. E as segundas confirmações aqui são do preço. No começo, eles falam, vamos supor, eu estou apresentando aqui o orçamento para vocês. Vou fazer na sua casa, Matheus e Thaís, a instalação de uma luminária, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falo assim, faz sentido? É isso aí? Tá. Aí eu pego e pergunto sim ou não para você, certo? Por que eu pergunto sim ou não nesse momento? Porque eu sei que é isso que você quer. Sim. Então eu já sei a resposta, né?
Agora, quando eu apresento o preço, eu falo para eles, nunca pergunte para o cliente se ele gostou do preço. Sempre apresenta o preço, aí depois já pede para ele escolher uma forma de pagamento. Por quê? Porque senão ele tem a opção do não. Então, na hora do preço não pode ter a opção do não nunca. É verdade. Certo? Eu acho que também tirar um pouco aquela pergunta, o que você achou do valor? Não precisa. Exato. A famosa pergunta, né? Isso aí é uma pergunta totalmente desnecessária. E a gente comete esses erros às vezes sem querer, não é? A gente acaba cometendo esses erros às vezes sem querer. Então, é importante. Agora, uma questão que eu queria trazer aqui, né? Ó. Antes da gente ir pro follow-up. É comum também os elitistas acharem que o preço deles é caro. Então, o elitista faz o orçamento, ele olha e fala, caramba, deu 7 mil reais, ele acha que é caro. O que vocês têm a falar sobre isso? Quando o próprio elitista faz o orçamento e o elitista acha que é caro. Nem apresentou para o cliente ainda. E ele tá achando que tá caro. Olha, é muito complicado, porque se você não confia na sua qualidade, né, no trabalho que você vai executar e acha que você tá cobrando caro, é porque você também não tem confiança em você mesmo, né? Porque assim, se o eletricista tem o Zé Faísca como competidor na vida real ali, né, adversário, você precisa ter consciência de que você tem uma formação técnica, né? Você sabe o que você está fazendo e você vai fazer com qualidade. Então é normal você ter o preço mais caro, você não pode achar mais caro o seu preço, né? Exatamente. Tem que condizer com porque você estudou, porque você fez um curso, tem conhecimento e vai fazer aquilo bem, né? Bem feito. Exato. É isso, Tata? É isso, acho que se o eletricista não acredita que ele está cobrando um valor justo, pouco provável que ele vai conseguir fechar esse orçamento, porque nem ele acredita nele mesmo. Então, É isso aí. a confiança que ele vai passar é outra, né? Se você não acredita no seu preço, por que o seu cliente vai acreditar? Acho que essa é a mensagem que resume essas duas respostas aqui. Então, faz todo sentido. E outra coisa, você não tem que pensar com o seu bolso. É verdade. Você tem que pensar com o bolso do seu cliente. Ele que está precisando, ele que está te solicitando esse orçamento. E esse preço que você calculou provavelmente é o preço justo que você encontrou para atendê-lo. Simples assim. Sim. Agora o eletricista foi lá, elaborou o orçamento, mostrou para o cliente, fez tudo que a gente falou aqui, bonitinho, né? Só que o cliente, na maioria das vezes, não fecha na hora. Não, beleza, pode começar semana que vem. Não é assim, né? Ele vai atrás de outro orçamento, vai... E aí eu entreguei o orçamento pro meu cliente. Apliquei a técnica 2+2. Tem que aplicar. Tem podcast falando sobre isso. E ó, o que eu faço agora? O cliente tá lá com o meu orçamento na mão. E agora eu preciso fechar esse orçamento. Mas o cliente não quis fechar na hora. Eu espero o cliente entrar em contato comigo? Não. Nunca. Tem que ter uma rotina de follow-up que é muito importante. Como é que o elitista poderia fazer isso? Porque ele não tem um CRM igual aqui na sala elétrica, a gente tem um CRM que pode controlar isso. E o eletricista, como é que ele pode fazer? É organização, né? Ele pode montar uma própria agenda com os clientes que ele passou um orçamento separado e colocar uma rotina para ligar para esse cara. E aí, Everton, como que tá? Conseguiu sentar? Dar uma olhada no orçamento com calma? Aquele problema que você comentou comigo, como que estão as coisas por aí? Vamos resolver e trazer um pouco ali daquela dor, daquela dificuldade que esse cliente pode estar vivendo para retomar a venda. Usar isso como gancho para voltar a conversar com ele. Legal, gostei. Uma agenda mesmo, só para começar uma organização. Com o tempo, ele vai adaptando um CRM, vai melhorando as ferramentas. Sim. Às vezes um despertador no celular só para falar, ligar pro fulano, né? Verdade, eu concordo 100% com o que a Thaís falou. E quem dera se os clientes fechassem de primeira, né? Seria uma maravilha para todo mundo. Inclusive pra gente aqui, né? Com certeza, mas tem que ir atrás e tem que ter toda uma organização também, né? E se o cara conseguiu fazer uma apresentação ali pessoalmente legal, teve a conexão com o cliente, você pode usar isso para poder chamar ele de volta e insistir ali na venda. Sim. Se for um corintiano, conversa já sobre o jogo, fala o que aconteceu. Ó, tem jogo quarta-feira, hein? Vai ficar sem luz de novo? Já é um gancho para começar uma conversa confortável, né? Que às vezes o eletricista ele fica desconfortável de falar, e aí, vai fechar ou não vai? Mas tem várias formas de começar e conduzir. E tem um detalhe também, eu costumo dizer o seguinte, que olha, o cliente te chamou, ele pediu o orçamento e ele precisa do serviço. Você não pode privar ele da sua capacidade de resolver esse problema.
Sim. Porque se você não faz um follow-up, ou seja, se você não se relaciona com ele depois que você passou o preço, você está deixando ele tomar a decisão sozinho da compra. E a responsabilidade de vender é do vendedor, pô. É do eletricista, entendeu? É. Então, depois ele fica falando, mas o meu cliente nem me respondeu. Ué, mas você nem foi atrás dele para falar com ele, né? Verdade. Ele só responde quando a gente incita ele a responder, né? Legal. E tem uma outra coisa também, né? Todo mundo quer a solução, mas ninguém quer pagar de verdade, né? Sacar o dinheiro na carteira é algo que é difícil para todo mundo, até pra gente. Então, a gente sempre tende a pensar 2 vezes antes de gastar um determinado valor. Então, com o cara, com o cliente, é a mesma coisa também. Exatamente. É exatamente isso, né? Se eu pudesse comprar tudo sem gastar dinheiro, eu teria muitas coisas, né? Sim, com então, certeza. todo mundo precisa comprar, mas ninguém quer gastar dinheiro, né? É por isso que a conversa, tudo que a gente falou até agora, essa construção de valor e tudo mais, é muito importante, porque aí eu consigo fazer com que seja tangível para ele, que ele precisa não gastar aquele dinheiro, mas investir nele mesmo, me contratando, óbvio, né? É isso aí, legal, muito bom, muito bom. Agora, vamos supor que o cliente, eu fiz ali essa rotina de follow-up, né? Fiz o follow-up. Só que aí mesmo fazendo follow-up, o desgrama do cliente, ele não me contratou ainda, mas também não fechou com ninguém ainda. Eu fiz algumas conversas com ele e nada aconteceu. O que o eletricista tem que fazer? Rasga essa possibilidade de falar com o cliente, continua falando, insistindo. O que ele tem que fazer, hein? Difícil, né? Eu acredito que jogar limpo mesmo. E aí, Everton? Eu vi que você não fechou, o serviço não foi feito ainda. O que está acontecendo? O que eu posso fazer aqui do outro lado para conseguir te ajudar? Legal. E tentar entender o que está impedindo ele de concluir. Concordo plenamente. E tem sempre aquela pergunta, né? O que tá faltando para você fechar comigo? Aí o cliente vai ser sincero com você, ó. Achei o preço um pouco acima, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí, com essa resposta, você consegue adaptar ali melhor a sua venda para ter o cliente de volta. Legal. E é interessante isso, porque às vezes o cliente não tem coragem de falar que não gostou do preço, ou não tem coragem de falar que acha que não é necessário aquele serviço. Quando você faz essa pergunta, pode ser que ele traga essa objeção para fora, né? Com certeza. Legal. Então, essa rotina de follow-up, ela traz essa capacidade de conseguir conduzir ele a ter mais facilidade de comprar de mim? Pode ser, né? Bom, Até tomar consciência, né, da importância. Às vezes, nesse momento, ele vai trazer... eu achei que o valor não está justo. É o momento de você mostrar ali a importância do serviço, da execução, e o cliente toma consciência de... Pô, realmente, tem que fechar, tem que concluir. E eu posso até, corroborando com o que vocês falaram, se eu venho pro cliente e falo, você não contratou ninguém, ainda não fechou comigo, tem alguma coisa que está te atrapalhando, eu sei que você precisa desse serviço, o que é que eu posso fazer aqui para que a gente possa fechar hoje? Aí ele pode, de repente, falar que é o preço, é o serviço, ou algo do gênero. E se ele falar que é o preço, por exemplo, eu achei muito caro. Eu falei assim, não, tudo bem, quanto que seria... Eu acho que é interessante isso aqui, ó. Quanto que seria hoje bom para você para a gente fechar? Você cobrou 3 mil reais, o cliente fala assim, 2 mil reais. Pô, 2 mil reais realmente eu não consigo fazer. Mas se eu me aproximar de 2.700, a gente fecharia hoje? 2.700 fica bom. Claro que você tem que ser capaz de conseguir ser lucrativo com esses 2.700. Se ele falar assim, não, beleza, 2.000 eu fecharia hoje. Então, beleza, quando é que a gente começa o serviço? Sim. No follow-up, né? Então eu vou lá e faço um fechamento ali, uma técnica de pergunta fechada, não vou explanar sobre isso aqui, mas é importante entender que eu tenho a responsabilidade de vender, não o meu cliente de comprar. Sim, e às vezes essa diferença, esse valor que ele não tem condições, que para ele ultrapassa o orçamento, é uma forma de você ajustar esse restante. Poxa, tá bom, 2.000 fica legal para você? Então, a gente fecha esses 2.000 à vista e o restante você me paga em 2 ou 3 parcelas. Ajustar o que para ele está impedindo ele ali financeiramente de concluir. É isso aí. É verdade, toda a razão para Tata. Tem que entender o que está atrapalhando ele ali no fechamento. E aí você entra com uma solução, né? Tá muito caro. Tá, mas e se a gente fizer esse valor aqui agora e depois você dá o restante mês que vem, alguma coisa do gênero, para facilitar o cliente fechar com você.
Outra coisa que eu acho que é importante, a gente acaba errando. Erramos isso com frequência, aprendemos agora, né? É nunca sugerir o valor que ele pode pagar, sempre esperar ouvir da boca dele. Quanto que ele tem condições, não é a gente que passa esse valor. Ah, você tem condições de 1.000? Não, deixa ele falar o quanto que cabe no orçamento dele. Legal. Porque às vezes a gente sugere menos do que ele falaria. Às vezes ele tem mais e você tá lá achando que ele não consegue. Você não pode pagar, por exemplo, agora R$300? Dá uma entrada de 300? Não, você consegue dar uma entrada de quanto, então? É isso aí, para que ele fale, né? De repente fala assim, não, poderia 1.000. E aí você ofereceu 300 antes, aí ferrou. Né? Perfeito, ótimo. Acho que foi muito assertivo aí, muito bom. Então aqui a gente falou sobre algumas coisas, né? Foi bacana. A gente falou sobre a venda, o que é importante eu captar ali de informações na hora que eu visito o meu cliente. A importância de, na verdade, fazer a visita ao invés de fazer a venda pelo WhatsApp, porque eu consigo gerar alguns benefícios ali de geração de valor, conexão com o cliente, assim por diante. O follow-up como uma estratégia de vendas de fato, né? Legal, teve várias coisas que a gente falou aqui, né? A gente tem uma rotina no final do nosso podcast aqui. Eita, uma rotina. Eu pergunto, qual que foi o seu despertar? Despertar é uma coisa que trouxe, assim, um estalo, um insight bom aí pra vocês. Eu queria saber, Matheus, qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje? Olha, eu acho que o despertar foi a parte do follow-up. Tá? Legal. Por quê? Porque o follow-up, todos nós sofremos com o follow-up, tá? Porque às vezes a gente fica com vergonha de ficar chamando o cliente, achando que a gente tá enchendo o saco dele. Só que, na verdade, foi ele que chamou a gente, foi ele que pediu pra gente fazer aquele orçamento, no caso de vocês eletricistas, né? Então, a gente tem que ter essa organização mesmo, fazer o follow-up direitinho, que vocês vão ter um retorno muito maior aí da clientela de vocês. Legal, é isso aí. A culpa não é minha, a culpa é dele que me chamou, pô. Com certeza. Muito bom, muito bom. Qual foi o seu despertar, Tata? Tata, né? Thaís, a intimidade aqui no podcast. Qual foi o seu despertar? Olha, eu acho que o meu despertar é acreditar mais no nosso próprio potencial na hora de apresentar esse orçamento, na hora de tentar negociar essa venda, porque realmente, às vezes está caro, não cabe no nosso orçamento, mas a pessoa que está ali do outro lado tem uma realidade diferente. E se você não confia no que você está apresentando... É isso aí. Não tem como. Não é o meu bolso. Também é não vai dele. confiar. É isso aí. Muito bom. Eu tive dois despertar aqui muito interessantes, né? Ó, primeiro, uma fala do Matheus, que foi: o que é que está faltando para que a gente possa fechar? Essa pergunta é muito poderosa. Porque quando eu faço essa pergunta aqui, dentro de um processo de follow-up, eu tiro de informações que talvez estão impedindo ele de comprar. Né? E outro despertar que eu tive aqui foi uma fala da Thaís, que foi o seguinte, né? Ao invés de sugerir um preço, eu perguntar quanto que ele pode pagar. Então, quanto você pode dar de entrada? Ao invés de, você não pode dar 500 de entrada? Não. Eu sugiro para ele e aí eu analiso se aquilo que ele me sugeriu faz sentido para mim. E dou uma contraproposta caso não seja. Né? Sim. Muitas vezes ele poderia dar mais e eu tô limitando o meu bolso. Ó, que beleza, hein? Né? Ótimo, muito bom. Foi muito bom o podcast, gostei. Foi muito bom. Gostei também. Foi legal. E aí, o que vocês acharam? É inscrito no nosso canal aqui? Se inscreve no canal. Curtiu? Curte o nosso podcast aqui de hoje. E obrigado, Thaís, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Gelada, suada. Obrigado pela participação. Foi muito legal. Muito bom, espero que você tenha gostado. E aí, quer ver mais conteúdos como esse aqui? Põe nos comentários que talvez a gente traga eles mais vezes aqui para falar com a gente. Beleza? É isso. Até a nossa próxima quinta-feira. E eu vejo vocês no nosso próximo podcast. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.